Olá, estamos começando o nosso programa Profissões da Universidade Estácio de Sá. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Daniel Navarro, ele que é coordenador do curso de Direito da nossa universidade. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Daniel Navarro por ter aceitado o nosso convite para participar do programa Profissões da Estácio de Sá. E doutor, antes de nós começarmos a falar um pouco sobre a área de Direito, eu gostaria de saber para você, como foi optar pela área de Direito, optar por ser um advogado, por ser um professor? Bem, Diego, gostaria de agradecer primeiramente o convite e fico à disposição para o que vocês precisarem. Agora, falando sobre a minha opção, a opção que eu tive em escolher o curso de Direito. Na verdade, pelo que eu consigo me lembrar da minha juventude, de colegas que também tiveram essa mesma opção que eu tive de escolher o curso de Direito, dá para saber que o estudante de Direito ele tem uma personalidade própria, diferenciada. Você nota um estudante que tem um potencial bom na área jurídica desde o início, porque geralmente é um estudante, é um adolescente que é um insatisfeito. A verdade é essa. Eu gosto de falar isso para os meus alunos. O aluno de Direito ele precisa ser sempre um insatisfeito com a atual ordem jurídica, um insatisfeito com a nossa realidade, porque o direito nada mais é do que uma busca por uma sociedade melhor, uma busca por um controle social que garanta a pacificação daquela sociedade, que traga os mecanismos necessários à pacificação da sociedade e à solução de conflitos. Então, o aluno que é insatisfeito com a realidade, ele está com meio caminho andado, pelo menos, para ser um excelente estudante e um profissional do direito. Muito bom, doutor. E, no caso, muitas pessoas, principalmente as pessoas leigas, que não entendem um pouco sobre a área, de fato acham que, para a pessoa que se forma em Direito, acha que ou ela vai se tornar um advogado ou vai se tornar um juiz. Isso não é verdade, né? Conta um pouquinho para a gente sobre as diversas áreas de atuação. Diego, o leque ele é absurdamente grande. Você tem inúmeras opções sendo um profissional graduado em Direito. O bacharel em Direito, por exemplo, ele tem a possibilidade, como você bem ressaltou, de ingressar numa carreira pública. Geralmente, o aluno tem a ideia de que, nossa, eu vou entrar num concurso público para ser juiz, ou eu quero ser promotor. Mas o leque é muito mais amplo do que isso. Ele pode, sim, ingressar para a magistratura. Pouca gente sabe, mas nós temos a magistratura estadual, a magistratura federal, a magistratura do trabalho. Nós temos também o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, enfim. Nós temos também outras carreiras que não são necessariamente ligadas ao Ministério Público e também à magistratura. Nós temos a Defensoria Pública, que faz um trabalho muito bonito, é um trabalho basicamente de levar uma condição de vida melhor, levar o direito àquelas pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. O Estado arca com esse custo. O indivíduo não vai ficar refém aí da falta de direitos de forma alguma. Ele pode contratar um advogado, se ele não tiver condições, ele pode fazer uso do serviço da justiça gratuita pela Defensoria Pública. Ele pode também, vamos supor, precisar de um auxílio, de alguma assistência jurídica e mesmo não procurando a Defensoria Pública, inúmeras organizações contratam advogados para prestar esse serviço jurídico. Ora, o advogado, ele pode muito bem se vincular a uma entidade dessas e trabalhar ali com os necessitados, né, os hipossuficientes, os economicamente hipossuficientes. Só que nós temos inúmeros outros concursos públicos. Nós temos, por exemplo, o concurso das carreiras policiais, delegado de polícia. Ele pode ser delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro, delegado de polícia federal, enfim. Ele pode ser procurador do Estado. O que é o procurador do Estado? Quando o Estado, quando o poder público é demandado em juízo, ele precisa também de um amparo, ele precisa também de uma assistência jurídica. O advogado do Estado é o procurador do Estado, uma carreira bela, muito bonita. Nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município. O diferencial dessas duas carreiras é muito interessante porque o concursado pode também advogar na esfera privada, coisa que outras carreiras ele estaria impossibilitado. Enfim, concursos nós temos aí os mais diversos.
e também, como você bem ressaltou, ele pode optar pela carreira privada, excelente escolha. Eu, por exemplo, optei pela carreira privada, eu sou advogado civilista, trabalho com direito empresarial também. Então, é uma opção muito bacana, que te dá uma liberdade, você consegue trabalhar ali com o seu escritório, criar sua banca de advogados e ficar ali desenvolvendo a profissão que você gostou, que você optou, que você se capacitou. Então, é bem interessante, você tem inúmeras outras possibilidades. Enfim, se a gente fosse falar aqui, passaríamos a noite inteira. E entrando um pouco dentro daquilo que você mesmo disse agora para nós, né, doutor? Há muitas áreas em que a pessoa que se forma em direito pode estar explorando. Muitas áreas, inclusive na advocacia, você pode seguir, olha, o direito civil, como eu te falei, pode ser um criminalista, uma área muito bela, que trata das garantias fundamentais do acusado, que trata também das garantias da sociedade, porque o processo penal, ele na verdade tem o intuito de resguardar aquela sociedade de determinadas situações criadas por um grupo de indivíduos ou por um indivíduo. Então, o processo penal vem perseguir o acusado e olha que bacana, você tem o direito penal de um lado, que instaura o processo criminal, o Ministério Público, que é o titular da ação penal em regra, ação penal pública. Do outro lado, você vai ter o advogado, que também, numa contra-argumentação, vai se utilizar desse mesmo mecanismo que o Ministério Público, ou seja, o direito penal, o processo penal, enfim, e outros ramos do direito, mas na defesa. É um processo que é dialético, é muito bonito, você tem tese, antítese. Quem se cativa por esse tipo de trabalho vai gostar muito do direito penal, direito tributário é também muito interessante. As pessoas muitas vezes pensam que direito tributário ele se resume ali àquela ação estatal, a pagamento de impostos, não. Enfim, nós temos aí direito ambiental, temos direito trabalhista, temos, hoje em dia, o que se fala dos novos direitos, não é? O direito da informática. A área aí do direito ela é bem ampla, ela é extremamente ampla. Dificilmente um profissional que ingressa numa carreira jurídica vai falar que lhe faltou opções ou que nada lhe agrada, dificilmente. Mas, de fato, nós temos pessoas preparadas, pessoas capacitadas para estar assumindo esses cargos? Olha, nós vimos agora já, eu venho observando pelo menos nos últimos 5, 8 anos, uma retomada de um estudo sério. Como acontece aqui na Universidade Estácio de Sá, outras universidades agora também estão caminhando para um estudo sempre pautado na aplicação do que o aluno vai estudar no mercado. A Estácio sempre teve isso, a Estácio de Sá, nossa universidade, é pioneira nessa metodologia, trabalha com casos concretos em sala de aula, trabalha com uma aplicação prática do que é vivenciado na universidade. Ou seja, o estudante, hoje em dia, aqui na Universidade Estácio de Sá, sai capacitado para trabalhar no mercado. E eu vejo que outras universidades também, hoje em dia, vêm seguindo esse caminho. Então, isso faz com que o nosso profissional do direito esteja cada vez mais capacitado. Sim. Agora, sem sombra de dúvidas, a nossa universidade é pioneira em capacitação de advogados, de promotores. Olha, para você ter uma ideia, boa parte dos meus amigos que são concursados traçaram aqui o caminho da Universidade Estácio de Sá e depois se sentiram plenamente preparados, claro que num esforço extra após a sua formação, para poder passar em qualquer concurso que lhes agradasse. Falando um pouco mais sobre a Estácio, doutor, nós temos aqui o E3, que é o espaço Estágio e Emprego, que visa formar todos esses profissionais para entrar, de fato, no mercado de trabalho. Eu gostaria de saber de você, como você vê a importância desse espaço aqui dentro da nossa universidade? Olha, com certeza é fundamental uma universidade ter esse tipo de diálogo, esse diálogo com a prática, o diálogo com o mercado, porque você não tem como criar um estudante numa bolha de isolamento. É óbvio que cada pessoa, cada estudante que se forma, seja agora a graduação qual for, ele em algum momento da vida vai despertar para a realidade. Que isso seja antes, que esse despertar do estudante da graduação de qualquer área, seja dentro da faculdade, porque é ali que ele vai encontrar o amparo necessário para sair daqui graduado, bem formado e já acostumado com a prática. É muito difícil para um estudante que não tem essa experiência se vir aí na rua órfão, né, de uma experiência prática, porque não teve na universidade. Então,
Então, esse trabalho é muito interessante e, com certeza, é um grande diferencial. Já havíamos falado um pouco antes sobre a sua profissão, sobre como você escolheu essa profissão, e agora eu gostaria de saber como você, doutor, se sente mais à vontade. Se é dentro da sala de aula, se é dentro do escritório, qual a área que o senhor realmente gosta mais de atuar? Olha, muito interessante a pergunta. Por quê? Esquecemos de falar sobre a carreira da docência do ensino superior, que é uma opção que, claro, todo e qualquer graduado tem, inclusive o graduado em Direito, ele pode se capacitar, fazer uma especialização, um mestrado, para poder se habilitar a dar aula, a ser professor num curso de ensino superior. É o que eu faço hoje em dia. Eu trabalho no ensino superior já há alguns anos, em pós-graduação, em graduação, e também tenho o meu trabalho na advocacia, como eu disse. Eu fico bem à vontade em sala de aula, esse é o trabalho que mais me recompensa, porque ali você tem uma troca muito interessante com o aluno, você começa a desmistificar algumas ideias que o aluno tem, que não se adequam muito bem ao que seria o direito, né? Será que o direito é um instrumento de vingança? Talvez não, não era para ser. Então você começa a trabalhar e você vê que certamente aquele profissional que foi ali tocado na graduação, não por mim só, mas enfim, por todo e qualquer professor que ele vai encontrar na sua vida, vai fazer uma diferença na sua carreira profissional, porque com certeza ele vai se tornar um sujeito com preceitos éticos, com, enfim, uma segurança muito grande para trabalhar no mercado. Eu acho isso muito bacana. Eu, hoje em dia, me sinto muito à vontade em sala de aula e gosto muito da minha carreira da advocacia. Sem sombra de dúvidas, já sou advogado praticamente há 10 anos que eu tenho essa carreira e essa lida diária na advocacia. Não abro mão. Só que se eu fosse escolher hoje em dia, eu escolheria a docência. Olha, Daniel, você precisa ter uma escolha. Ou você vai ser professor ou advogado. Eu, hoje em dia, escolheria ser professor apenas, se fosse o caso. Nós estamos encerrando aqui a nossa entrevista com o Dr. Navarro. E antes de nós encerrarmos, doutor, eu gostaria de saber se nós temos alguma curiosidade, se você tem algum fato polêmico, alguma coisa que você já tenha presenciado, que você já tenha feito e que realmente gerou alguma repercussão. Conta pra gente, pessoal que está aí em casa. Eu tive uma determinada experiência porque eu advogava por um determinado canal de televisão e em determinado momento esse canal de televisão ele foi processado. Ele foi processado por um indivíduo que estava querendo lá pedir os seus danos morais porque ele se sentiu extremamente violado nos seus direitos da personalidade, né? Na sua honra, na sua imagem, enfim, por toda a dor, o sofrimento que ele passou. Eu não posso aqui dizer o nome nem do canal de televisão e nem do indivíduo, muito menos, mas a história é interessante. Ele processou e ele pedia danos morais. Agora, qual era o fato que fundamentava esse pedido de danos morais? Ele simplesmente teve a imagem de uma forma autorizada, veiculada num programa de televisão famoso, programa humorístico, e que ele parecia ali dançando com belas moças, com aquele corpo escultural. Então, autorizando a sua imagem, foi veiculada no tal do programa. E ele depois veio a juízo falando que sofreu dor e mágoa e passou por vários problemas, inclusive teria virado chacota na comunidade onde ele mora, só que na verdade, eu expliquei muito bem isso lá aos desembargadores. O dia que você posar do lado de belas moças, num canal de televisão de amplitude nacional, criar dor, ódio e mágoa a alguém, não tem problema, pode me chamar, eu passo por isso. Eu acredito que não seja o caso dele. Ele não me parece estar nada triste. Então mostramos o vídeo lá, ele abraçado com as belas moças, rindo, e logo depois pedindo dano moral. Tem que se acabar com essa cultura, a cultura do litígio. Todo e qualquer problema é levado ao judiciário, muito embora não seja um problema, pelo contrário, para ele me pareceu ali algo muito agradável. Então, eu achei interessante essa história, uma história marcante, pelo menos para mim marcou bastante. Queremos agradecer aqui ao Dr. Daniel Navarro por ter participado da nossa entrevista, do nosso programa Profissões. Mas antes de nós encerrarmos, doutor, poderia dar uma mensagem para todos aqueles que estão interessados em ingressar, em estar entrando no curso de Direito, para poder estar se formando de fato? Conta um pouquinho para a gente poder encerrar o nosso programa. Muito bem. Bom, aos interessados na carreira jurídica, a todo e qualquer pessoa que tenha alguma dúvida sobre o que seria o curso de Direito, procure se informar, procure uma universidade, Estácio de Sá,
próximo da sua casa. Aqui na cidade de Petrópolis, por exemplo, nós temos a nossa unidade aqui no Bingen. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida sobre grade, sobre períodos, sobre quais matérias vocês teriam num primeiro período, num segundo período. Enfim, eu acho que se há um interesse pelo curso de Direito, o aluno não pode deixar para amanhã, ele não pode, de forma alguma, se acomodar nisso. Todo e qualquer curso, toda e qualquer graduação, a partir do momento que a pessoa toma aquela iniciativa em estudar no ensino superior, que seja para ontem, porque senão o comodismo a leva para daqui a uma década, 2 décadas e nada anda. Tudo começa no primeiro passo, né? Então, procure, se movimente. Nós estamos aqui à disposição para tirar toda e qualquer dúvida e prestar o auxílio necessário. Agradecemos aqui ao nosso professor Daniel por toda a entrevista e convidamos a você para estar sempre acompanhando o nosso programa Profissões da Universidade Estácio de Sá.